Pessoal, eu queria fazer uma discussão. Ontem eu percebi, assim, às vezes a gente usa com exagero, e a própria Milene estava questionando a edição, a primeira edição, e acho que a gente carregou um pouco nos conceitos mesmo, e eu agora estou fazendo uma segunda edição, tornando mais fácil o texto, e a gente, às vezes, dentro do próprio debate, a gente carrega demais nos conceitos. Então, eu acho que é interessante a gente fazer uma discussão e voltar ao papo conceito de sala e conceito de cozinha. O conceito de cozinha é um conceito que referencia a comunidade bimodal. Quando a gente tiver, digamos, só pessoas falando sobre determinadas coisas, a gente pode jogar esses conceitos. Complexidade demográfica progressiva, validação distribuída, validação centralizada. Tem uma série de coisas que a gente criou, que inclusive está no glossário, que é o papo, é como se a gente fosse biólogos, que a gente vai fazer um congresso sobre, sei lá, biólogos especializados ou zoólogos especializados num tipo de animal ou num tipo de planta, aí no caso de biólogos, e aí você vai, e aí tem lá as especificações. Então o cara, quando ele vai falar de um determinado tipo de rato, sei lá, ele vai dar o nome científico do rato. Ou se ele vai falar de uma aranha, ele vai falar especificamente de que aranha ele está falando. Então, como existem 40 tipos de aranha num determinado lugar, ele vai falar que tipo de aranha, porque o cara entendeu o que ele está falando, especificando. Agora, se ele vai fazer uma palestra numa escola, para criança, para jovens, ele não vai pegar e ficar falando em repetição, fica um negócio chato. E aí ele fica fechado. Então, assim, a grande habilidade que a gente tem que ter é a gente entender que público que está presente em cada situação. É aquela coisa da empatia. Quando você, e aí eu tenho falado isso, por exemplo, quando você vai fazer uma palestra, você tem menos tempo, você vai trabalhar o tempo todo com o conceito de sala. Vai falar de uberização, vai falar de aumento demográfico, não vai falar de complexidade demográfica progressiva. Você vai falar aumentou a população, aumentou as demandas, tem mais gente querendo comer, aí você vai fazer brincadeiras e tal. Eu tenho feito isso. Aí eu vou falar do kitnet. Então, você vai criar um ferramental todo para o cara entender a lógica, mas eu não preciso botar os conceitos. Agora, por que os conceitos são importantes? Porque eles vão unificar a comunidade interna para o pessoal saber do que está se falando. E para a gente poder trabalhar, né, de uma forma mais organizada. Porque aí quando você fala complexidade demográfica progressiva, isso tem um sentido, né? A gente não está falando de complexidade. Quando a gente fala de complexidade numa palestra é uma coisa, mas quando a gente fala complexidade aqui dentro, a gente fala complexidade demográfica progressiva, fica uma coisa muito clara que a gente está falando. Mas complexidade do que esse cara está falando? É complexidade da maneira de pensar? Não, é a complexidade demográfica. O aumento da demografia progressivamente, né? Aí o cara entende. Então isso é um diálogo interno. Então, às vezes, se a gente tem num grupo muita gente nova, a gente tem que usar determinados conceitos mais light para a gente poder ajudar a galera nova que está chegando. E às vezes a gente tem que se render um pouco a isso, porque senão a gente acaba não criando empatia e se relacionando com as pessoas. Agora, quando a gente está, digamos, numa coisa do tipo, vai fazer uma live, né? E aí, de repente, é uma live específica para discutir uma coisa e tudo, e só tem gente sênior que já tem mais de um ano na escola, etc. Tal, papá, né? Digamos que a gente realmente está querendo discutir um assunto, aí algumas coisas vão caminhar nessa direção. Se a gente vai, digamos, todo mundo que está presente, todo mundo já está formado na escola há bastante tempo, você pode ter liberdade para falar de determinado tipo de conceito. E aí você gastar mais os conceitos, né? Então eu acho que essa coisa é uma coisa importante. E eu tenho percebido que às vezes a gente
não consegue dosar isso. Às vezes, é o tempo que você tem, o público que você está falando, né? E aí você vai dosando, jogando o conceito de sala e cozinha. Eu, inclusive, agora na próxima versão do livro, eu vou exatamente fazer isso. Eu vou dosar, né? Talvez fazer até num determinado momento que eu fiz num determinado lugar que eu achei bom, eu falar normal, depois eu fazer assim, ó, agora vamos falar aqui de como a escola trata esse tipo de coisa, quais são os conceitos da escola. E a gente fala dos conceitos da escola, porque aí a gente não perde a comunicação com as pessoas. O que vocês acham? Esse áudio foi produzido internamente na Bimodade e disponibilizado agora no segundo semestre. Se você quiser participar aqui da escola, me manda um zap, 21 99608 6422. Vou repetir, 21 99608 6422. Nepô, quero ser bimodal.